Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos estudar hoje a nossa terceira lição da nossa revista de jovem, deste nosso quarto trimestre 2023. O título desta nossa lição, Fé para crer que Deus existe. Nós estamos estudando a prova da vossa fé, estudando o tema fé nesse nosso trimestre. A nossa primeira lição, o título foi Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Nossa segunda lição, Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus, é a inerrante, infalível, insubstituível palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela não se contradiz, ela não se equivoca, ela não falha, porque é a palavra de Deus. E Deus não falha. Logo, se Deus não falha, a Bíblia Sagrada também não falha. Hoje, vamos estudar sobre crer que Deus existe. Se nós não acreditamos que Deus existe, logo, nossa fé é vã, é falha. Se não acreditamos em um Deus único, onisciente, onipresente, onipotente, um Deus todo-poderoso, um Deus que não teve princípio e não terá fim, se não acreditarmos em um Deus desta forma, estaremos perdendo ou estamos perdendo tempo. Então, o cristão ele precisa acreditar nas promessas, na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça. Hoje, fé para crer que Deus existe. O nosso texto principal, textuário, está no Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. O resumo da nossa lição: cremos no Deus Pai e que Ele é galardoador dos que o buscam. Os objetivos desta nossa lição, desta nossa terceira lição, apresentar as doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam, é explicar no que cremos a respeito de Deus e compreender que Deus é a razão de tudo. Então, vamos estudar a respeito da existência de Deus. A Bíblia Sagrada, ela não procura provar a existência de Deus. A Bíblia não vai tentar nos provar a existência de Deus, porque Deus é, né? Ela já inicia com a seguinte afirmativa: no princípio criou Deus. Então já vai pontuar sobre a obra criacional de Deus. A existência de Deus é revelada mediante a humanidade por intermédio da criação. Os céus manifestam a glória de Deus. Salmo 19, verso 1. Então, Deus Pai pode ser conhecido mediante seus atos criativos. No Salmo 53, verso 1, vai dizer que somente os nécios podem afirmar que Deus não existe, ou seja, os ignorantes vai afirmar que Deus não existe. Então, vamos estudar a respeito da pessoa do nosso Senhor, do nosso Criador. O nosso texto bíblico está no Salmo 139, Salmo escrita pelo rei Davi, versos do 1 ao 12. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sei que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces.
Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as aulas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, der certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmo escrito por Davi, falando sobre a onisciência, a onipresença, a onipotência, a santidade de Deus. É impossível se esconder dos olhos de Deus, é impossível se esconder de Deus. Então o salmista vai dizer: para onde fugirei da tua presença? Por acaso existe um lugar onde os teus olhos não alcancem? Mesmo antes de eu ser formado, Deus já o conhecia. No livro do profeta Jeremias, ali nos seus versos primeiro, no seu capítulo 1, Deus vai falar com Jeremias: antes que eu te formasse, eu te conheci. Antes que tu nascesse, eu já te dei por profeta às nações. Então, é impossível esconder, negar a existência de Deus. O homem até tenta, até fala, mas na hora do aperto, ele recorre a quem? A Deus. Então, essas filosofias humanistas que tentam pregar a inexistência de um Deus único, de um Deus superior, de um Deus criador, quando chega um momento, quando a vida chega ao fim, o homem é finito, aí o homem se apega, se volta para Deus, porque todos terão que prestar contas, todos terão que comparecer ante o tribunal de Deus. Então, o homem pode até soltar falácias, mentiras para enganar, porque o sistema é este: enganar e tirar o homem do caminho que conduz à salvação. Mas o homem acredite, o homem aceite ou não, Deus é. Deus é o Criador. Deus é único. E não há ninguém semelhante a Ele. E é este Deus que nós cultuamos, que nós adoramos, que nós glorificamos. Nós prestamos-lhe culto. Esse Deus que nos criou, que nos preparou um lugar e que, através do seu Filho, Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, Jesus vem nos buscar. Então nós acreditamos piamente, sem dúvida nenhuma, que Deus é o Criador de todas as coisas. Amém? Então o homem pode até negar, mas isso não vai mudar, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Então, os textos bíblicos não tentam provar a existência de Deus, pois Ele é tão real e visível quanto a sua criação e a consciência do ser humano. Então, muitos continuam seguindo o chamado ateísmo, que nega a existência de Deus, mas as Escrituras continuam dizendo: Deus é. Então, esses, como está no Salmo 53, verso 1, são considerados os nécios, os ignorantes. Só os ignorantes que vai afirmar a inexistência de Deus. Deus é real
e ele se revela a nós mediante a sua obra e a sua palavra. Né? Gênesis capítulo 1, versículo 1, já começa dizendo, no princípio criou Deus. Você já está dizendo, Deus não está mostrando, tentando revelar que ele existe. Deus não precisa fazer isso. Tudo mostra que há um Deus criador, né? Então, as Escrituras nos ensinam isto, né? Deus, tudo foi criado a partir do Senhor, né? Então, vamos tratar um pouquinho sobre este tema tão importante, que é fé. O cristão precisa acreditar que Deus existe, né? Existe um único Deus, Criador de todas as coisas. Nosso primeiro tópico, doutrinas que creem na existência de um Deus e as que negam. O que é teísmo? O que é teísmo? Teísmo é uma doutrina que, baseada na teologia natural e na teologia revelada, admite a existência de um Deus pessoal, de um Deus que se relaciona com as suas criaturas, criador e preservador de tudo que existe, e que, em sua inquestionável sabedoria, intervém nos negócios humanos. A fé cristã nos leva a acreditar na doutrina teísta, a doutrina que confessa, que prega, que ensina que há um único Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é insubstituível. E toda a profecia que consta nela ou se cumpriu, ou está se cumprindo, ou irá se cumprir. Jesus disse que nenhum jota, nada do que está escrito aqui, na sua palavra, deixará de se cumprir. Por isso, a Bíblia revela a realidade do Senhor, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, e, consequentemente, a salvação e vida eterna. Tudo a Bíblia Sagrada nos ensina, nos mostra e nos orienta como seguir, como viver como cristão, como discípulo, como filhos, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, deste único Deus, Criador dos céus e da terra. O homem negar a existência de Deus, a Bíblia já vai falar, este é o inécio, esse é o ignorante, né? Mas quando o homem está passando por momentos de dificuldades, quando a morte bate à porta, eles recorrem. Se há um Deus, tem misericórdia de mim, né? Então, quando o cerco se aperta, se recorrem a Deus. Então, todo esse ateísmo exacerbado perde o sentido quando as coisas se estreitam. O que é o ateísmo? O ateísmo é uma doutrina que nega de maneira sistemática a existência de Deus. O ateísmo pode assumir várias formas. Entre as principais conhecidas são chamado o ateísmo especulativo, que é um sistema filosófico que explica o implicitamente ou explicitamente, né, tenta excluir a existência de Deus. Tem o ateísmo prático, que é a atitude daqueles que até dizem que creem em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Vai na igreja, existem muitos assim, né? Cristãos que diz que acreditam em Deus, que Deus, enfim, mas frequenta a igreja, frequenta os cultos, mas não vive uma vida como se acreditasse que Deus existe e que os homens receberão os resultados, as consequências dos seus atos. Ou seja, a atitude daqueles que dizem crer, mas na realidade vive como se não cresce, numa plena indiferença religiosa e uma vida completamente materialista, focado só no material. E existe o chamado ateísmo militante, que é aquele ateísmo ativo, agressivo, que declara guerra intelectual contra Deus e procura desconstruir
uma atitude desconstruir a ideia de que Deus é o Criador de todas as coisas. Esses são os chamados militantes, ateístas militantes. O ateísmo ativo, agressivo, que declara guerra intelectual contra Deus e procura desconstruir uma atitude antirreligiosa. O ateísmo marxista é militante dessas fontes aqui, né? Pois critica a religião sob todos os pontos de vista e em todas as épocas. Existe também os chamados, o ateísmo, ele nega a existência de Deus, essas correntes filosóficas que negam a existência de Deus. Tem o chamado panteísmo, que vai dizer que Deus é tudo. Segundo essa doutrina panteísta, Deus está presente em todo o universo, em cada elemento. Os panteístas, eles negam a crença em um Deus que criou o cosmos, nem vê nele um ser que em tudo intervém. Eles apenas percebem na realidade a expressão divina, ou seja, não se pode falar de um Deus que criou o mundo. E existe também o chamado paneteísmo. O paneteísmo diz que tudo está em Deus e que Deus está em tudo. Diz que o universo nada mais é do que a manifestação de um Deus. Então, tudo passa a ser um Deus. Existe o chamado deísmo, que vai dizer que Deus é transcendente, mas não imanente, ou seja, Deus não se preocupa, não se relaciona, não se envolve com as coisas que ele criou, com a criatura, com o homem, com no universo, enfim. Deus é um Deus transcendente, mas Deus não se envolve em nada do que ele criou. Simplesmente ele criou e deixou aí as coisas acontecerem naturalmente. E existe o chamado politeísmo, que vai dizer, vai pregar, vai ensinar a existência de vários deuses. Né? Então, são doutrinas que creem na existência de Deus, de deuses, e na não existência de Deus. Os chamados materialistas vai negar a existência do mundo espiritual, de anjo, enfim, só vai acreditar naquilo que estão vendo. Né? São os chamados materialistas. Então, são eles filosofias, doutrinas que vai negar, refutar a existência de um Deus único, criador de todas as coisas. O cristão, nós estamos falando de fé, ele precisa acreditar que Deus existe, que Deus é o criador de todas as coisas, que Jesus morreu e ressuscitou e virá nos buscar. Se nós não acreditamos nisto, como vai dizer o apóstolo Paulo, nós seremos o pior dos homens. Nós somos os piores dos homens, porque não estamos acreditando numa coisa que não existe, né? Então, estamos sendo o pior dos homens, porque acreditamos numa doutrina, numa religião, num ensinamento que é vão, né? Mas, obviamente, Deus é criador de todas as coisas. Essa relativização, essa desconstrução, essa ressignificação que ensinam aí da Bíblia, sobre a Bíblia, é justamente isto, para descaracterizar, trazer um novo sentido para a Bíblia Sagrada. Por isso a gente precisa estar focado em Deus. Quando entramos na academia, na universidade, principalmente essas disciplinas humanistas, o que mais se ensina é isto, que a realidade é aquilo que pode ser mensurado, pode ser apalpado, pode ser pegado, pode ser visto, aquilo que é material. Então, essas filosofias humanistas vai negar a existência de um Deus, ou vai ensinar que existe um Deus, mas ele não se preocupa com nada, ele não se relaciona com nada, com suas criaturas. Daí essa ideia de relativismo. Ou seja, tudo é permitido, tudo pode ser mudado, porque o homem é um ser social que está em constante transformação
e ele é que dita as regras da sua vida. Ou seja, ele não presta contas, ele não está submisso a um ser superior, a um Deus superior que criou o homem para viver dentro de um princípio que glorifique a Deus. Então, se o homem nega a existência de Deus, o homem vai se declarar um Deus. Ou seja, eu sou o meu próprio Deus, eu não preciso de alguém para me dizer o que é certo e o que é errado. Aquilo que eu entendo como certo e como errado, esta é a verdade absoluta para mim. Então, de todas as maneiras, tentam descaracterizar a palavra de Deus, relativizar, jogar a palavra de Deus para escanteio, dizendo não preciso de um Deus. Quando o homem toma suas próprias decisões, nós vemos ao longo da história da humanidade, civilizações deixaram de existir, porque quando dão as costas para Deus, não sobrevive, não existe, não subsiste. O homem, creia, acredite ou não, ele depende de um Deus. E ele terá que prestar contas a este Deus, o único Senhor e verdadeiro Deus. Né? Então, a igreja, o cristão, o jovem, ele precisa ter convicção de quem ele é em Deus e quem Deus é para ele. Nós temos que entrar na academia, na universidade, com esta convicção. Então, fé para crer que Deus existe. Nós estamos tratando de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o cristão precisa viver pela fé. Né? Nós cremos em um Deus imanente e transcendente. Imanente porque significa que ele está perto de nós, o suficiente para nos ouvir e ter comunhão conosco. E ter comunhão conosco. Jesus despiu-se, deixou a sua glória, encarnou, nasceu, viveu como um homem, conheceu as labúrias, as lutas que passamos. Jesus nos conhece, então todo o processo que passamos nesta vida, Jesus conhece, Jesus conheceu. Jesus passou por tudo isso para nos trazer, nos levar de volta à comunhão com Ele, com Deus, com este nosso Pai, que o homem tanto tenta negar. Então, Deus é transcendente, significa que Ele está em si mesmo e não transmite a outro. Ele é único. Não há um Deus, não há outro Deus. Né? Tudo que existe é invenção humana. Deus só existe um. Né? Deus acima e além de todas as coisas. O Criador está presente no universo mediante os seus atributos. Sua onipresença, sua onipotência, sua onisciência, né? Sua santidade. Né? Então, por intermédio de seus atributos morais, na transcendência, temos a compreensão de que Deus é infinitamente maior do que a criação e do que suas criaturas. O homem pode até negar que não, e vai continuar negando. A mente sem Deus, o homem sem Deus, obviamente que ele vai negar tudo aquilo que dê glória a Deus, porque o homem vai querer se colocar no centro, né? O chamado antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Né? Então, mesmo depois de redimido do pecado, o ser humano deve colocar sua fé e dependência sempre e sempre em Deus, pois Ele é tudo e sabe todas as coisas. Segundo tópico da nossa lição, o que cremos a respeito de Deus? Cremos que Ele é um Deus eterno, Ele não tem princípio e nem fim, e não está sujeito ao tempo. Né? Não houve um princípio em que Deus passou a existir. Não houve um princípio de que Deus passou a existir a partir daqui. Isso é para a mente humana entender isto complica, mas Deus não tem início e Deus não tem fim. Né? Gênesis afirma que no princípio Deus já estava presente. No princípio da criação, Deus já estava lá. Então Deus não teve início. Que coisa extraordinária. É difícil para a mente humana entender essa verdade. Quando Moisés teve um encontro com Deus e perguntou o seu nome, está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14,
Quando Deus se apresentou ali a Moisés para ele libertar o povo, o Senhor respondeu: eu sou o que sou, ou eu serei, eu serei o que serei, ou seja, eu serei aquilo que tu precisar que eu seja. Então Deus é completo, Deus é completo, Deus é ilimitado, Deus não tem limite. Deus está em todos os lugares. É impossível fugir da presença de Deus, se esconder da presença de Deus, né? Então Deus Deus não teve dia de nascimento e não terá dia determinado para o seu fim. O homem, sim, ele é um ser finito, né? Então, se Deus não existisse, tanto o ser humano quanto o universo estariam destinados à morte, que é o caos e a perdição eterna, mas a ordem natural da criação permanece intacta. Por quê? Porque existe um Deus que estabeleceu leis pela sua soberania e tudo mantém-se dentro dos padrões estabelecidos por ele. No Salmo 39, ou no livro de Jó, acho que é a partir do capítulo 39, quando Deus começa a responder a Jó, Deus diz: onde tu estava quando eu estabeleci os limites dos mares? Quando eu estabeleci todas as coisas, quando eu disse para as ondas do mar, até aqui tu virá e não passará daqui. Então, pelo poder da sua palavra, as coisas existem e permanecem conforme Deus estabeleceu. Então, Deus deu uma palavra, Deus deu uma ordem e a natureza obedece aquilo que o seu Criador determinou. Então, isso para o homem que quer se declarar um Deus, que quer se colocar no lugar de Deus, é difícil de aceitar, né? Essa mente satânica, diabólica, era isso que o diabo queria, se colocar no lugar de Deus, ser igual, semelhante a Deus. E foi com essa tática que ele enganou Eva, Adão, né? Será semelhante a Deus. Então, desde o princípio, Satanás tenta enganar o homem. E nós vivemos nessa situação até hoje. O homem querendo viver independente do seu independente do seu Criador. Então, se Deus não existisse, tanto o ser humano quanto o universo seria um caos, né? Sem a crença em Deus e na eternidade, a nossa existência torna-se enfadonha, desprovida de um sentido, um verdadeiro caos, né? Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Então, o homem precisa acreditar, o cristão precisa crer, é pela fé, né? Então, o ateísmo que está presente na literatura, na música, na arte, ela é uma amostra da soberba do homem e um engodo do diabo. O homem tenta viver independente de Deus. Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Ninguém se ausenta da presença de Deus. Ninguém não tem como se esconder da presença de Deus. Olha o salmista: para onde me fugirei da tua presença? Olha o que Deus diz a Jeremias: antes mesmo que eu te formasse, eu te conheci. Antes de Jeremias ser gerado, ser formado ali, Deus já conhecia Jeremias. Aí Deus disse: antes que tu nascesse, eu já te dei por profeta às nações. Então a onisciência, a soberania, é o poder de Deus, né? Não há limites para Deus agir. Em Jó, capítulo 42, versículo 2, novamente, Jó diz: ó, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Né? Em Mateus capítulo 22, versículo 37, se quisermos ter uma vida cristã vitoriosa, só nos resta duas atitudes: crer no poder eterno de Deus e amá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma. Deus é onipotente, Deus tem todo o poder. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Um homem, Deus foi lá e formou. Então, a natureza, os animais, tudo Deus, pelo poder da sua palavra, criou e mantém cada coisa no seu devido lugar. Deus também é onipresente. Deus está em todos os lugares. Deus está presente em todo lugar. Ele vê tudo, conhece e sabe tudo. Homem algum pode se esconder da sua presença.
O profeta Jeremias afirmou em Jeremias 23, versículos 24 e 25, esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que não o vejas? Impossível, né? Jonas também, certa vez, Jonas recebeu uma orientação de Deus para ir pregar a Nínive, a capital da Síria, o reino assírio, um reino inimigo de Israel. O que foi que Jonas fez para não ir pregar aos ninivitas? Jonas tentou fugir da presença de Deus. Por acaso alguém foge da presença de Deus? Os planos de Deus podem ser frustrados? Em hipótese nenhuma. Não tem como. Então Jonas desceu para Jope, pagou a sua passagem, entrou no barco para ir ao lugar mais distante possível de onde Deus havia enviado ele. No meio da caminhada, Deus age. Deus envia a tempestade e aquele processo todo, e o resultado é Jonas vai parar no fundo do mar, engolido por um peixe. Então ninguém foge da presença de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Então aprendemos com Jonas que obedecer a Deus é sempre a melhor opção, né? Muitos desafios, há muitos desafiando a Deus com as suas rebeldias e obstinações, incredulidades, mas estejam estes conscientes de que essa é uma decisão extremamente perigosa. Extremamente perigosa desafiar Deus. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, está lá a lei da semeadura. Tudo que o homem semeia, que o homem planta, ele vai colher. Então não tem como fugir da presença de Deus. Nem os planos de Deus serão frustrados. O homem aceite ou não, acredite ou não. Ele vai viver na sua vida materialista, negando a existência de Deus, a sua vida toda, mas um dia ele tem fim. E quando ele tem fim, ele vai ter que enfrentar a realidade que ele tanto negou. Prestar contas a este Deus que ele tanto negou. Levou outros a acreditarem nesta falácia, neste engano. Então, há consequências. Há consequências para os nossos atos. E fechando aqui a nossa lição, Deus é a razão de tudo. Não há tempo a perder. Sabemos que a vida nesta terra é finita, tem um fim, é passageira. E segundo o salmista, no Salmo 90, versos 9 e 10, como um conto ligeiro, ou seja, tudo passa. Precisamos ter sabedoria para viver de modo que o nome de Deus seja louvado em nossa vida, né? Não percamos tempo tentando viver como se Deus não fosse real, como se Deus não existisse, como se Deus fosse uma invenção humana, né? Não sejamos tolos. Muitos estão desperdiçando o seu tempo com essas vãs filosofias que não acreditam na existência de Deus e que não vai acrescentar nada à sua vida. Essas filosofias vãs, né? Deus é um Deus real, criador de todas as coisas, um Deus imutável, um Deus que não muda, um Deus que não mente, um Deus que não se contradiz, um Deus que não volta atrás, né? Então, Deus é real, imutável e tanto age em nosso favor quanto fala. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas que não sabes. Então, quando o homem se volta para Deus, reconhecendo a sua pequenez, Deus intervém. Jonas foi e pregou aqueles ninivitas e Deus deu um tempo para que eles se arrependessem. E por causa do arrependimento e da humilhação, reconhecendo que só há um Deus, aquela cidade com mais de 120 mil habitantes foi poupada da destruição, né? Então, use a força da sua juventude, jovem, para conhecer mais e mais ao Senhor e seguir o plano, o propósito que Ele tem para a tua vida. Não permita que a indiferença em relação a Deus domine o teu coração. Temos visto muitos que se dizem crentes, mas infelizmente dão um terrível, um péssimo testemunho
ou seja, não dá um testemunho de um verdadeiro cristão. Precisamos estar vigilantes a respeito da extrema corrupção desses últimos tempos, onde tudo tem sido mudado, onde tudo tem se relativizado, onde tudo tem trazido com essa ideia pós-modernista, trazido um novo sentido, né? Relativizando absolutamente tudo, mas Deus não se relativiza. Deus é Deus e a sua palavra não muda. Então precisamos estar preparados para cumprir a vontade deste Deus, né? Não tem como fugir da presença do Senhor. Como Jonas pensou que poderia se esconder, fugir, desobedecer o chamado que Deus tinha para a vida dele. Muitos não pensam e agem exatamente desta maneira, como Jonas agiu, né? Mas nós sabemos que há consequências. Novamente, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ninguém zomba de Deus. Tudo que se planta, se colhe, né? A atitude de Jonas o levou para as profundezas do mar e depois para o ventre do animal marinho ali. Então, mesmo ali, Deus deu tempo para que ele se arrependesse. Jonas entendeu que não tem como fugir da presença de Deus, do chamado de Deus. Orou e Deus deu uma outra oportunidade. Então, Deus age como ele quer e da maneira que ele quer. Então, o homem não aceita, é problema do homem. Deus não tem que prestar contas ao homem. Não é o homem que tem que, não é Deus que tem que submeter ao homem. É o homem que tem que se submeter ao senhorio do Senhor. E a Bíblia Sagrada é o nosso manual de regra de fé prática, é a palavra de Deus. Então, não é a Bíblia que tem que se adequar à minha vontade. É eu que tenho que me adequar à Bíblia. O homem não quer se adequar, por isso ele relativiza tudo. Mas, ainda que ele tente relativizar, Deus não muda. Deus não é criatura. Deus é criador. Então, precisamos entender que Deus não age de acordo com a nossa vontade ou comando. Seus planos são perfeitos, sua misericórdia é eterna e seus pensamentos são sempre melhores, maiores do que os nossos. Às vezes Deus permite situações difíceis em nossas vidas para que a dor e o sofrimento mude a nossa visão a respeito dele, principalmente o nosso coração. Então, se eu não creio que Deus existe, que Deus é eterno, que Deus é o Criador de todas as coisas, eu estarei sendo enganado. Somente os nécios podem afirmar que ele não existe. Salmo 53. Simples assim. Deus não tem que provar a existência dele, porque Deus não tem que prestar contas a mim, não. Ele é Criador, Ele é Deus, Ele é Senhor. Então, o diabo cega o entendimento da humanidade sem Deus, e aí cria-se e vive essas falácias, esses materialismos, essas filosofias materialistas, e o homem vai vivendo desgraçadamente cego espiritual. Mas, novamente, todos, sem exceção, terá que comparecer diante do Senhor Jesus Cristo. Então, fiquemos com esta reflexão. Fé. O cristão vive pela fé, como está lá em Hebreus. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é o que? É o firme fundamento, é a certeza, é a convicção das coisas que eu espero e a prova daquilo que eu não estou vendo. Eu não estou vendo, mas já tenho certeza. Já tenho certeza. Então, o cristão precisa crer, acreditar na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E Deus não mente, não se contradiz, não se equivoca. Amém? Deus abençoe.